Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Coração. Aqui você vai poder compartilhar tudo aquilo que está dentro do seu coração. Hoje nós vamos falar de um livro de Ezequiel 36:26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. O que é dar um coração novo? Primeira coisa que você precisa entender, que às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu quero que Deus dê um coração novo para o meu marido, um coração novo para minha filha e tal. Mas como que começa essa transformação? Primeiro, você precisa ser essa transformação. Primeira coisa. Você precisa entender se o seu coração, ele é do jeito que você gostaria que ele fosse. Por exemplo, se é um coração conforme Deus quer. Para depois você cobrar no outro. Primeira coisa, meu coração ele é de Deus. Eu já tive experiência com Deus, eu já ouvi a voz de Deus. Deus já organizou algumas coisas aqui dentro de mim. Eu tenho um coração parecido com o de Deus. O que precisa ser transformado para mim ter um coração que nem o de Deus? Para depois eu querer que Deus mude o coração do outro. Primeira coisa. Porque Deus ele não vai fazer no outro se não fazer em você primeiro. Porque Deus tem até um versículo que fala que você tem que tirar a trava do seu olho para depois falar do outro. Entendeu? Então primeiro tira a trava do seu para depois pedir do outro. Eu vejo muitas pessoas aí falando, vamos restaurar o casamento. Tá com problema na restauração do casamento, vou pedir pelo meu marido, eu vou orar pelo meu marido. Tá errado. Não tem que orar pelo meu marido, tem que tirar a trava do meu olho, que é o meu problema com Deus. Eu preciso me aprofundar com a intimidade em Deus para depois eu pedir pelo outro. Não existe você estar com uma trava no seu olho e orar pelo outro. Não existe isso daí, não. O que é dar um coração novo, né? Outra situação é você entender se você aprende, né? Entra algo no seu coração de bom, você aprende algo com alguém, você consegue sentar e escutar, ou seja, uma pessoa mais experiente ou até mais nova que tenha algum ensinamento diferente do seu, você consegue entrar alguma palavra boa dentro do seu coração? Ou você está muito amargurado ou muito ferido a ponto de não escutar ninguém? Tem que pensar, tem que se enxergar nessa situação. No meu coração entra palavras boas? Eu consigo procurar um aconselhamento espiritual, religioso, algo assim? Eu consigo ler as palavras da Bíblia e aí introduzir aquelas palavras dentro de mim, no meu coração? Alguma palavra entra lá dentro? Ou eu sou tão ferido emocionalmente que aquelas palavras eu rejeito elas? Aquelas palavras não têm vida para mim, não significa nada para mim. Essa é uma das etapas que você também precisa compreender e se enxergar. Exato. E assim, tem uma parábola que Jesus diz que a gente pode lançar a semente em determinados solos. O nosso coração é um solo. Vamos supor que minha mãe, meu pai, as pessoas que me rodeavam me feriu. Eles lançaram coisas sobre mim e eu comecei a criar coisas no meu coração para poder ter um sistema de defesa. Como que é isso? Criar camadas assim para me autoproteger. Quando você faz isso, quando alguém vem lançar uma semente ali, aquela semente ela não entra, porque você criou isso. Então você precisa entender que o caminho para a cura e o caminho para você transformar o seu coração primeira coisa, é arrancar aquilo que as pessoas me feriram desde quando eu nasci. É você ir limpando esse solo para que as sementes que precisam entrar, elas entram e frutificam. Por isso que às vezes você fala assim, eu não consigo mudar. Você não consegue mudar porque você não desfaz esse sistema de defesa e você deixa e arranca essa dor para fora para você poder entender que agora é um novo processo e precisa agora lançar novas sementes para você poder ser outra pessoa ou ir vindo essa transformação de dentro para fora. Então você precisa entender que a transformação está dentro de você, mas às vezes a gente vai criando sistemas, a gente não deixa a transformação acontecer porque a gente já quer se proteger. Então ter um coração novo é entender que eu preciso acessar esse solo, mudar essas coisas dentro de mim para mim poder ser aquilo que Deus quer que eu seja. Você precisa entender, você precisa de uma ajuda profissional.
Sim. Às vezes você precisa, para limpar esse solo, está crescendo muito mato. Pensa você como se fosse Um fruto uma ruim. fazenda. Uma fruta ruim. Você é uma fazenda. E onde está aquela terra, que ela já está adubada, mas só cresce mato, erva daninha. Só cresce algo que não dá fruto. É só mato velho, sabe? Só sujeira. E aí você precisa capinar aquilo lá. O que é aquele mato? Aquele mato que cresceu, aquele mato ruim, são as suas feridas. Exato. É o que E não existe um ser humano que não tenha ferida emocional. Não existe. Não existe. A gente pode estar morando na melhor casa, tem ferida emocional. Tem. A gente pode ter morado na família mais rica, tem ferida emocional. A gente vive, porque o ser humano ele sempre cria expectativa sobre o outro, que o outro não me deu. Fica esse vácuo na nossa alma. Porque a gente nasce para criar expectativa. Só que quando a gente vai amadurecendo, as nossas expectativas vai diminuindo. A gente vai entendendo que a gente tem que entender que a expectativa que a gente tem que colocar em Deus. E a gente vai construindo a nossa identidade em Deus quando a gente foca nisso. E limpar isso daí e ser um novo ser que é o ser em Deus. Quando a gente limpa esse terreno, a gente acessa a nossa identidade. A gente para de acreditar e ver o mundo como os nossos pais fizeram, a nossa mãe fez. Então a gente começa a entender o seguinte, peraí, eu vou limpar. Aí a gente se conecta com Deus, porque tem essa organização interna, a gente acessa a nossa identidade no mundo espiritual, porque todo mundo já tem a sua identidade no mundo espiritual. E isso aí está distorcido. A gente tem a nossa identidade distorcida por causa que a gente nasceu aqui. E a gente só vai acessar essa identidade real no mundo espiritual, porque ela já está no mundo espiritual, quando a gente entender que a gente tem que fazer essa limpeza, essa organização interna para a gente poder acessar. E se permita. Exato. Se permita enxergar de outra forma. Fala, eu quero ver de outra forma. Não é possível que eu veja o mundo dessa forma. Não é assim. Ele não foi feito dessa forma. Essa procura por uma terapeuta ou por uma pessoa, um conselheiro que vai te guiar, vai tentar tirar um pouco desse mato aí, vai te permitir começar a plantar algo melhor nesse mato. Vai tirar esse mato, vai adubar essa terra, vai preparar e vai começar a colocar sementes boas, vai gerar frutos. E a sua raiz desses frutos vai estar em Deus. Aí você vai frutificar muito mais. Exato. Aí vem a transformação do espírito, porque o versículo fala que ele vai colocar um espírito, como que é? Um espírito novo. Um espírito novo. E esse espírito novo que ele vai colocar, ele aduba toda a terra. Aí vai vir fruto da onde? Do Pai. Aí é a herança de Deus. Enquanto a gente viver com os frutos que nossos pais lançaram sobre a terra, a gente vai ter fruto como os nossos pais. Quando a gente tirar toda esse fruto que não, no caso nossos pais fizeram, se a gente não tirar, não tem como Deus vir com o espírito novo e fazer algo novo, porque você está andando no velho. Tem aquele versículo que fala que a gente tem que olhar para frente e se esquecer das coisas velhas, mas para se esquecer a gente tem que acessar e ir resolvendo essas coisas internas. Odre velho, vinho novo. Né? A mesma parábola, o odre velho e vinho novo. Exato. Não se essa ressignificação é a vida toda, tá? Porque a gente continua vivendo, a gente continua se relacionando com as pessoas e as pessoas continuam nos ferindo e às vezes nos ferem sem a gente perceber, depois a gente lembra daquilo que a gente vai esconder. Então o que faz a gente distorcer a nossa identidade? O que faz distorcer a nossa identidade é o que a gente acredita, o que entra dentro do nosso coração, é o que nossos pais falaram, é tudo aquilo que tá lá dentro que a gente às vezes não acessa. Só que a gente vai acessando geralmente com uma angústia. Você está passando por algum problema, aí você está angustiado. Essa angústia é alguma coisa que você tem que acessar para curar. Às vezes as pessoas acham que a angústia, meu Deus, estou angustiada, aí fica anos angustiado e não muda nada, não muda porque ela não acessou algo dentro dela que ela precisa transformar para poder ir para o próximo nível da vida dela. Se ela não entender, ela vai ficar parada ali. Então a ressignificação é você mudar. Isso aí é a mudança de mentalidade. Você vai mudando e vai acessando, vai mudando e vai acessando. Então a gente vai sempre viver em bloqueio e desbloqueio. Porque Deus ele quer uma glória maior sempre. E aí você limpando sempre esse terreno,
sempre ele vai vindo com a glória, ele vai fazendo a glória. E isso vai ser uma coisa infinita, até a gente ser conforme ele quer que a gente seja, aquele corpo glorificado, a gente tudo maduro em Deus. Então isso é um processo. Isso engrandece e aumenta o nome dele. Exato. Já imaginou como Deus te vê? Você que está aí, como Deus te vê? Como você acha que Ele te vê? Você acha feio, incapaz, inútil? Como você acha que Ele pensa sobre você? Pensando dessa forma, tudo que Ele fez por você até hoje, como que você acha que Ele te vê dessa forma? Acha que Ele queria te ver desse jeito? Ele não quer te ver desse jeito. Ele jamais quer te ver desse jeito. Ele quer que você desenvolva o seu espírito. Quando as pessoas falam assim, a igreja é a noiva de Cristo, você está pronto para casar com Cristo? Você está pronto? Tem certeza que está pronto para casar com Cristo? Tem certeza? Ou ele vai te divorciar na primeira semana? Você é maduro? Cristo, ele quer uma noiva madura. Ele quer uma noiva que entendeu que tem problema emocional, que está curando, que está reprogramando, que está vivendo algo novo, que está vivendo o que ele preparou, que está colhendo frutos muito melhor do que seus pais colheram. Você é a evolução dos seus pais, dos seus antepassados. Você está alcançando uma herança que eles não alcançaram. Está quebrando barreira financeira, emocional, espiritual, conjugal. Mas também tem uma coisa que é assim, tem muitas pessoas que vivem e os nossos antepassados também viveram. Vou explicar para vocês como funciona. O espírito ativado não significa que você vai ver coisas boas aqui na Terra. Você ter o espírito ativado, você sempre vai estar ativando para Deus te usar. Você vai estar passando pelos seus processos. Mas também tem muita gente que ativa o espírito e não muda a mentalidade dela. Ela não muda, ela não quebra a crença. Ela pode quebrar, ela quebrou o cativeiro espiritual da onde ela vivia na lama. Mas eu estou falando cativeiro emocional. Tem dois tipos de cativeiro, tem o espiritual e tem o emocional. E tem pessoas que não quebram o emocional. Elas não vão lá quebrar o emocional. Elas quebrou o espiritual. E elas vivem com Deus, porque Deus ele quebra esse cativeiro, porque você se rendeu a Deus. Só que o emocional é outro nível. O emocional é onde você vai mudar a sua mentalidade para poder entrar na Terra Prometida. Porque se você não mudar a sua mente, não tem como você acessar a Terra Prometida e ser maduro para poder alcançar todas as coisas que Deus quer. Entende? Então, se você achar que é só pelo espírito, não é só pelo espírito, também tem o emocional. E eu vejo muita gente assim. Eu vou colocar um exemplo aqui. Tem muita mulher de Deus de coquinho que escuta a voz de Deus, só que ela vive na pobreza. Porque ela se sente incapaz. Ela não tem ferramentas, ela não tem e quando a gente mexe no nosso emocional, a gente tem uma inteligência emocional para poder fazer outras coisas. E tem muitas pessoas que se sentem incapazes. E isso daí também é você olhar para a sua identidade. Então, mudar não é só mudar o espírito. Tem muita gente que se conecta com Deus, mas não muda a mente. E se não mudar a mente, como funciona? Eu não posso falar de prosperidade. Deus é próspero. A prosperidade, o povo de Deus é rico. Você não rompeu. É porque não quebrou a crença. Tem muita gente que acha, eu tenho que ser humilde aqui na favela, morar aqui, ou morar num lugar humilde, porque eu sou filho de Deus e eles associam humildade com isso. Não tem nada a ver. Miséria com humildade. Você tem que ser humilde de coração. Humilde de coração não tem a ver com morar na lama. Não tem nada a ver. E eu vejo muita gente associando uma coisa com a outra. Não é próspero. Não é próspero exatamente por causa dessa mentalidade. Ela não consegue mudar a mente. Então vai ficar, eu busco Deus, escuto Deus, mas eu acho que está tudo bem. O meu merecimento aqui. Nós somos regidos por 3 Q. QI, coeficiente intelectual, QO, inteligência espiritual e QE, inteligência emocional. Então ela só desenvolveu uma inteligência, entende? É só essa inteligência que vem do céu. E tem outras inteligências que ela precisa acessar para viver o melhor da Terra. Senão, não vai viver. Nós somos feitos de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. O espiritual, você tem que desenvolvê-lo. Seu espírito tem que ser desenvolvido. Seu espírito ele está amortecido. Ele está aí dentro de você, por isso você está vivo. Você respira por causa do Espírito de Deus que ele colocou dentro de você. Não
essa fração do espírito dele, se não nem tivesse vivo. A alma está aí, a alma está à vontade, está aos desejos, e tem que ressignificar, porque ela aprendeu a viver de uma forma que não é o correto. Sim. Ela aprendeu a te dominar, ela domina a sua carne e o seu espírito fica amortecido, então o espírito... Por causa das crenças, por causa do nosso... A alma domina, a alma manda na carne e o espírito fica lá, não pode fazer nada, entendeu? Você não desenvolve ele. O que é o físico, o intelectual? É você estudar. Você tem que estudar aqui na Terra, você tem que ler a palavra, você tem que procurar aconselhamento, você tem que ter cultura, escutar música também. Só que música que vai trazer algo de diferente na sua vida, entendeu? Vai te edificar. Você tem que andar conforme a cultura do reino. Entendeu? A cultura do reino. Porque a cultura daqui, da Terra, a gente sempre vai fracassar nisso. A cultura de Deus. Quando você acessa a sua identidade, Deus ele vem, ele te ensina sobre tudo. Ele alinha o seu espírito, ele alinha tudo. Você pode perceber que quando você acessa a sua identidade, você não consegue ficar andando em qualquer lugar, escutar qualquer música, ficar rodeada de determinadas pessoas. Você entende o que é circuncisão, qual que é a pessoa que você tem que estar, qual que é a pessoa que você não tem que estar, porque você já vai desenvolvendo isso. A maturidade vem aí. Então, você desenvolver, você acessar o espírito, é você sempre estar nesse entrar o espírito, transbordar o espírito, entrar no espírito, e aí, conforme ele vai fazendo, é de glória em glória. E aí você vai acessando, e aí você vai amadurecendo, depois você vai acessando, e esse é os frutos do espírito. E quantas pessoas vão entender que tem que limpar o terreno para vir o espírito, os frutos dele, e acessar e fazendo, aí não adianta. Porque eu conheço muita gente aí que ora, escuta a voz de Deus, mas é uma pessoa totalmente irritada, é uma pessoa que a mãe foi muito irritada, e ela não ressignificou as memórias da mãe. A Deus ele até transforma, mas às vezes ainda tem coisas na memória que não consegue ser transformada por causa que ela fala, meu Deus, eu tento mudar, eu oro, eu tento mudar, mas Deus está falando assim, filha, acessa as memórias que você precisa ter transformado, acessa coisas para mudar a sua mentalidade. Outra coisa que você precisa entender, se você for uma pessoa que teve muitos irmãos, se permite enxergar a sua vida e a vida deles, procure entender como é que eles estão, tipo, o casamento deles nunca dá certo, de ninguém, às vezes o seu tá bom, mas o outro irmão tá meio mais ou menos, parte financeira vocês não vivem, mas não tá transbordando. Eu quero que você enxergue isso por quê? Porque assim você vai entender que a sua infância teve bloqueio emocional. Tá? Lógico, tem muitas coisas que são maldições, entendeu? Que é um pouco mais do que um problema emocional, é muito mais, é uma prisão já. Isso é uma coisa que alguém dos nossos antepassados fizeram algum pacto, alguma coisa, e isso daí, até hoje, situações de pessoas, não dá certo no casamento. Eu caso 3 vezes, não dá certo. Isso aí é uma coisa, é uma herança espiritual, tá? Isso é uma coisa que tem que quebrar no mundo espiritual. E assim, não é você ir pra igreja não, tá? É você entendendo qual escolha você está fazendo, o que você está fazendo de errado, qual crença você tem que quebrar, entendeu? Não é só eu vou para a igreja. Não é só ir para a igreja que você vai se transformar. Talvez uma pessoa, um servo de Deus, ele venha e ele quebre por causa que ele tem uma autoridade maior, eu entendo isso, mas vocês precisam entender como que eu posso fazer isso na prática na minha casa. É fazer uma autoanálise. Não quero que você fique se comparando e falando, meu Deus, eu sou pior ou melhor que o meu irmão. Não. Peraí, por que ninguém da minha família dá certo na vida sentimental? É uma pergunta. Por que todo mundo da minha família não dá certo na vida financeira? É uma pergunta. Por que os filhos do meu irmão, o filho da meu filho, tudo problemático? Sabe qual que é o problema? O problema está na terra, que você não limpa dentro do seu coração, e os seus filhos são fruto daquilo que está dentro de você, porque você é árvore, eles são fruto. Se os frutos são ruins, é porque a árvore não está saudável. Primeira coisa, porque os filhos... Deus fala que os nossos filhos eles vão comer ao redor da nossa mesa e a gente vai ser uma família próspera. Isso é o que Deus tem para nós. Só que se a gente não cuidar daqui e ressignificar aqui, não tem como a gente viver isso que Ele já prometeu para nós. A partir do momento que você faz essa análise, você vai enxergar. Porque muitas das pessoas você pergunta para elas assim: e a sua infância, como é que foi? Foi boa com seu pai, com sua mãe? Não, foi maravilhosa, foi muito boa. E a vida tá uma merda. A vida tá toda destruída. Então não foi boa, meu amigo.
A sua lembrança é uma mentira, é um bloqueio. Você tem uma parede ali. Você não consegue ver o seu pai e a sua mãe como realmente foi. Exato. Você Ali tem uma tá ilusão. bloqueio, Eles são presos na ilusão. Ali já está a resposta que você tem um bloqueio emocional. Você pode não saber o que é, mas você tem. Se você não vê que seu pai e sua mãe errou com você em algum momento, com você, com o seu irmão, que você viu uma coisa acontecendo... Tem muitos que falam, nossa, foi maravilhosa. E tem muitos que falam assim, foi uma merda. Tem uma coisa errada aí. Tem que subir isso aqui e descer isso aqui. Tem coisa errada aí. Ficar no equilíbrio. Como é que o seu irmão vê que foi uma merda e você fala que foi bom? Se você viveu na mesma casa que ele, não é Exato. possível. Tem bloqueio aí, meu Tem amigo. bloqueio. Você foi muito pra ilusão e ele foi muito pra coisa ruim. Então você tem que vir pro racional e ele tem que sair do emocional e vir pro racional. É necessário buscar uma ajuda profissional para isso. Isso. É necessário você escavar, tirar essa areia. Tem areia em cima, tem muita sujeira em cima. Para você trazer clareza e identificar o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo na sua vida. E o que precisa ser mudado, transformado, para que o espírito novamente seja derramado e coisas sejam transformadas para a glória de Deus. É isso.